comecei minha trajetória, né, me formei em administração de empresa. Hoje eu estou com 40 anos e nesse início de trajetória eu trabalhava numa indústria que era uma indústria familiar. E aí, no começo da década de 90, a gente teve alguns problemas, né? A Zélia, ela tomou a grana de todo mundo, né? Esse foi um primeiro problema. A segunda coisa, logo na sequência o Collor abriu a questão das importações, né? Isso era uma indústria que a gente produzia laminados técnicos industriais. Esses laminados técnicos industriais iam para a indústria eletroeletrônica e automobilística. E meu pai sempre foi um cara muito financeiro, comercial, administrativo, né? E eu comecei, vamos dizer assim, né? Acabei enveredando para o lado mais da linha de produção, programação de produção, até que eu descobri uma coisa chamada Sistema de Garantia de Qualidade. Começou a história da ISO 9000. Foi uma experiência que eu tive, eu implantei a ISO 9000 dentro da empresa, comecei o projeto da implantação. No começo foi muito difícil, né? Imagina, eu era o filho do dono implantando uma coisa que todo mundo achava que não servia. Até que, de repente, grandes clientes falaram, olha, as empresas que não forem certificadas pela ISO 9000 não vão mais fornecer, né? Só que assim, no começo da década de 90 a gente tinha mais ou menos uns 300 funcionários, né? Então vou te falar que na época que eu assumi, comecei a implantar a ISO 9000, depois do plano Collor, depois de tudo que aconteceu, a empresa foi definhando, né? Então quer dizer, a gente já estava com 50 funcionários, passando uma certa dificuldade, e aí num determinado momento, quando a coisa estava no auge vamos dizer assim, né, do quebra da empresa, de muita, né, discussão, muito isso, muito aquilo, eu comecei a procurar, né, alguma coisa para fazer. E aí eu pensei, bom, eu vou cair na questão do serviço, né? Então vou começar a procurar alguma coisa, não vai dar, vou vender meu carro, vou vender tudo que eu tenho e vou começar algum outro negócio. Peguei lá o Classificados e aí procurei loja em shopping. Na época eu descia todo final de semana para pegar onda, então quer dizer, tinha uma ideia de trazer uma marca dos Estados Unidos para de repente, né, fazer uma surfwear dentro do Shopping Morumbi, cheguei a ver ponto. Fui, na verdade, estudando vários negócios do Classificado, fui vendo outro. Até que no meio dessa história toda, meu pai, na verdade, surgiu e falou assim, você nunca pensou em restaurante, bar e restaurante? Né? Eu falei, pai, eu nunca pensei nisso aí, né? Nem tinha me passado pela cabeça. E quando ele me falou isso, eu tinha aqueles classificados meus que ficavam todos mapeados, né? De tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha, né? E vi um anúncio lá que dizia o seguinte, bar e restaurante em Moema, movimento 150 metros. Eu achei, né? Peguei e liguei, caiu no finado Banco Sudameris. Falei com meu pai, falou, pai, vamos comigo, que na época eu tinha 20 anos, 20 e pouquinhos. Falou, vamos comigo que, de repente, né, para dar credibilidade na história, né? E assim, fomos lá no banco, eu e meu pai, e a pessoa falou, olha, a casa chama-se Café Jornal em Moema, você conhece? Nunca ouvi falar. Viemos dar uma olhada no negócio, eu fiquei encantado, falei, puta, eu acho que é isso. Coisa arriscada, tanto que eu não era do negócio, não tinha experiência nenhuma no negócio. Quando a gente entrou, muita gente falou, oh, puta, você tá louco, isso aqui é um negócio muito específico, para quem tem experiência. Então, quer dizer, todos os feedbacks que eu tive foram negativos com relação ao que estava sendo feito, né? A casa foi inaugurada no dia 2 de abril de 97. Por coincidência, 2 de abril foi o dia que é a data do meu nascimento. E assim começou a história do Café Jornal, né? O Café Jornal, essencialmente, era um bar que, na verdade, com o tempo, ele acaba caindo um pouco para a questão do restaurante, né? Então, houve uma transformação na casa. Essa transformação, o ponto crucial dessa transformação foi, assim, eu me apaixonei muito pela uma história que são os vinhos. Então, de repente, assim, né? Num momento onde só casas muito renomadas, era o Charlot, era o Figueira Rubaiá, era isso, aquilo, que tinham grandes adegas, de repente um cara que tem um bar, que era um bar que vendia muita cerveja, começa a trabalhar o vinho de uma forma diferente. Então foi uma coisa inovadora e de repente assim, né, muitos clientes aprenderam a tomar vinho aqui no Café Jornal. Naquela época tinha aquela coisa meio discriminatória, puta, meu, o cara fica lá com aquela, né, frescuraiada toda de ficar balançando a taça ou isso, aquilo, ó, deixa eu tomar o meu whiskinho que eu não erro, sabe? E o vinho, o que ele fez? Ele acabou trazendo a questão da gastronomia. Então ele me alavancou na questão da gastronomia por uma questão assim, né? Uma coisa anda junto com a outra. Eu vejo o sucesso da transformação que foi feito no Café Jornal porque o vinho me propiciou
grandes viagens, o vinho me propiciou formação de pessoas, o vinho me propiciou relacionamentos de outro nível, o vinho me propiciou muita coisa e na verdade assim, né, do momento que eu fui entrando no mundo do vinho, esse mundo foi cada vez me encantando mais e na verdade assim, aí vem a questão do estudo, vem a questão da formação de equipes, vem a questão da formação de pessoas, foi uma coisa de coração mesmo. Bom, o Café Jornal, né, depois desses 20 anos, ele evoluiu bastante, então a gente tem várias operações dentro de uma operação só, né? Então, das grandes operações, eu tenho uma operação hoje, que é a minha operação do almoço, onde de segunda a sexta eu tenho um buffet gourmet. Aos sábados, isso complementa-se com uma feijoada e o grelhado a pessoa pede à parte, tá? E no domingo é o dia que você tem um buffet completo. Depois eu tenho a operação do jantar. Essa operação do jantar, a nossa gastronomia é uma gastronomia internacional. Depois, as operações complementares são os eventos. Então eu tenho dois tipos de eventos que são completamente distintos. Um que é o evento corporativo. Depois você tem os eventos sociais. Então, quer dizer, os eventos sociais que são, né, os mini weddings, que está super, né, na moda. E a gente tem o Espaço Cultural Café Jornal. Já foram feitas centenas de exposições, onde ou mostras de artistas, de grupos de artistas, ou individuais, onde na verdade eu cedo o espaço, o artista na verdade coloca suas obras dentro do Café Jornal, a gente faz uma vernissagem e isso fica durante 15 a 20 dias em exposição no Café Jornal e à venda. Fizemos também algumas apresentações de shows de jazz, stand-up comedy, que foi o último que nós fizemos, foi com o Rafael Cortez, coisa bem extensa do que a gente pode fazer aqui no Café Jornal, né? O Café Jornal hoje ele me proporciona, né, de repente uma relação muito intensa, tanto com os meus colaboradores, quanto com relação aos meus clientes, com relação aos amigos, e na verdade assim, né, eu acabo sendo um cara que consagro essa história da presença de todo mundo constantemente, né? É uma honra poder ter a equipe que eu tenho hoje e executar todo o trabalho, e o Café Jornal só está em pé, porque um lugar bonito, uma comida boa, ela não faz a continuidade da história do negócio, né? O que faz a diferença no negócio são as pessoas, né? Então eu acho que, né, isso é o mais importante aí com relação à questão, né, do hoje com o Café Jornal, do ontem e do amanhã.